Santos. A terceira aula do sétimo ano, Introdução dos números inteiros. Os conteúdos dessa aula. Entendendo os números inteiros. Os números inteiros surgiram depois da necessidade de expressarmos valores negativos. Por exemplo, temos aqui um saldo de uma conta no banco. Os valores positivos são usados a letra o sinal mais. E os números negativos, o sinal de menos. Temos aqui a montanha, abaixo é água, é profundidade, usamos o sinal negativo, e a altura, sinais positivos. Temos aqui a temperatura de menos 5 graus Celsius. Temos aqui um prédio. Acima, aqui é o térreo, para cima são valores positivos, e abaixo, o subsolo, valores negativos. Temos aqui o saldo de gols. Gols marcados usamos o sinal de mais e gols sofridos o sinal de menos. Isso são exemplos dos números inteiros, que podem ser positivo ou negativo, incluindo zero. Observação aqui importante. Os números inteiros positivos usamos o sinal mais antes do número. Já os números inteiros negativos usamos o sinal de menos. Por exemplo, sinais inteiros positivos, mais 4, mais 15, mais 50, mais 190. Já os números inteiros negativos usamos o sinal de menos. Temos aqui o menos 5, menos 20, menos 145, menos 1000. Conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é formado pelos números inteiros positivos, como já falei, pelos inteiros negativos e pelo zero. Temos aqui os inteiros positivos, os inteiros negativos e o zero. É representado pela letra Z. Ou seja, temos infinitos números inteiros positivos e infinitos números inteiros negativos. Reta numérica. Vamos fazer a reta numérica. Primeiro traçamos uma reta e o centro será o zero. Ao lado direito será os valores positivos e ao lado esquerdo valores negativos. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses intervalos são iguais para todos. Isso são os valores, são os números inteiros positivos. Já os números inteiros negativos é voltando, como se fosse um espelho. Então aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. E assim continua para frente. Observe a reta numérica e os pontos destacados. Temos aqui a reta numérica e vamos destacar alguns pontos aqui. Ponto A, número 5, agora o ponto B, localizado no menos 2, o ponto C, localizado no 3, e o ponto D. A imagem geométrica é o ponto destacado. O A, o B, o C e o D é chamado de imagem geométrica. Já a abscissa é o número que representa, correspondente. Por exemplo, o menos 5 é a abscissa, o menos 2 é a abscissa, o 3 é a abscissa e o 6 é a abscissa. Então é isso. A imagem geométrica é a letra, é o ponto que representa. Já a abscissa é o número que corresponde ao ponto, que no caso é a letra. O módulo de um número inteiro. O que é o módulo? Chama-se módulo ou valor absoluto de um número inteiro a distância ou afastamento desse número até o zero na reta numérica. O módulo é representado por duas barras. Temos aqui a reta. O que é o módulo? Esse espaço de menos 4 até o zero é o módulo, é o valor absoluto, que é a distância 4. É 4 centímetros, a distância é 4, distância 4. Por quê? 1, 2, 3 e 4, desconsiderando o sinal. Do 0 até o 6 é módulo 6. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É a distância. Então, se o valor é negativo, com o módulo ficará positivo. Exemplos. O módulo de zero é o próprio zero, indicado por 0/0.
O módulo de menos 4 é 4. Indica-se por módulo de 4 é 4. O módulo de 6 é 6 e é indicado por. Aí você coloca isso. O módulo é isso, é o valor absoluto. Se for positivo, negativo, ficará positivo. E se for positivo, continuará positivo. Os números inteiros opostos ou simétricos. O que é isso? São números que se encontram à mesma distância de zero. Eles possuem módulos, aqui é um M, módulos iguais, mas situados em lados opostos na reta, lados opostos. Temos aqui o centro, lados opostos, quer dizer, daqui para cá vale 3 e aqui para cá vale 3. Observamos que estão lados opostos. Essa distância é positivo e essa distância é negativo. São opostos, é a mesma distância, só que de lados opostos. Por exemplo, menos 5 até 0 é a distância, que do 0 até o 5 também é a mesma distância. Então, isso é o oposto. Exemplos. Menos 6 e 6 são números opostos ou simétricos, ou seja, oposto. Esse menos 6, ele é oposto a esse 6. Estão à mesma distância do zero, se formos contar. O mais 50 e o mais 50 e o menos 50 são números opostos, porque estão lados opostos. No entanto, a mesma distância até zero. Comparação dos números inteiros. Considera-se dois números inteiros quaisquer. O maior desses números é aquele que está à direita da reta numérica. Pegamos aqui a reta. O que está ao lado direito sempre será o maior. Por exemplo, o 2 ele é maior do que o 1. Por quê? Porque ele está ao lado direito. O 6 ele é maior do que o 5. Por quê? Porque ele está ao lado direito. O menos 4 ele é maior do que o menos 5. Por quê? Porque ele está ao lado direito. Usamos sempre esses sinais. Esse sinal é chamado de maior que e esse sinal é chamado de menor que. Lembrando que o sinal ele é sempre virado para o número maior. Sempre ele é virado para o número maior. Por exemplo, aqui, mais 3 ele está à direita de 0. O 3 ele está à direita do 0, então ele é maior. No caso aqui é mais 3. O 0 está à direita de menos 2. O 0 ele está à direita do menos 2. Então, ele quer dizer que o 0 é maior do que o menos 2. O menos 4 ele está à direita do menos 6. Ele está à direita do menos 6. Isso quer dizer que o menos 4 ele é maior do que o menos 1. Quer dizer, aqui é para ser menos 6, viu? Aqui é menos 6. Corrijam aí. E é isso. Sempre o número que está à direita é maior do que o que está à esquerda, na reta numérica. Temos aqui as afirmações importantes. Fiquem atentos. Qualquer número inteiro positivo é maior do que qualquer inteiro negativo. Ou seja, qualquer número desses daqui, que são os inteiros positivos, ele é maior do que o negativo. Essa é a primeira afirmação importante. Qualquer inteiro positivo é maior do que qualquer inteiro negativo. Segunda afirmação. Qualquer número inteiro negativo é menor do que zero. Ou seja, qualquer número desse daqui negativo, ele vai ser sempre menor do que o zero, sempre. Ou seja, o zero ele é maior do que qualquer número negativo. Última afirmação. Entre dois números inteiros negativos, o maior é aquele mais próximo de zero. O que está mais próximo de zero aqui na reta numérica sempre será maior. Por exemplo, o menos 1 ele é maior do que o menos 6. Por quê? Porque ele está mais próximo do zero. Por exemplo, aqui, o menos 13 ele é maior do que o menos 6. Por quê? Porque ele está mais próximo do zero. Quanto mais próximo o número estiver do zero na reta numérica, então quer dizer que ele é maior. Ou seja, em números negativos, o menor vai ser o maior, quando for negativo. Obrigado e até a próxima aula.